Você deseja a salvação da sua família? Se você deseja, por favor, assista esse vídeo até o final. Uma vez na igreja, onde eu pastoreava, uma pessoa, uma mulher, né, já senhora, ela chegou para mim contando, né, a situação dentro de casa e ela me pediu uma coisa. Ela disse: Pastor, meu filho não quer nada com Jesus e eu não sei mais o que fazer para ganhar aquela vida para Cristo, né? E ela pediu: o senhor pode ir lá na minha casa fazer uma visita? Eu falei: claro, meu papel, né, como pastor. E eu fui na casa daquela senhora, não marquei o dia, e eu cheguei lá de surpresa, né? Bati na porta, quem me atende foi o tal filho. Só morava ela e o filho em casa. O filho deveria ter os seus 20, 25 anos, por aí. Quando ele me atendeu, eu fiquei feliz da vida, opa, é a oportunidade que eu precisava para pregar. E aproveitei, dei bom dia, falei: puxa, tudo bem? Então, meu amigo, sua mãe te ama tanto, sua mãe quer ver você na presença do Senhor. Contei meu testemunho, né? Falei que eu vim também do mundo e que o mundo não tinha nada para oferecer. Enfim, depois de falar tanto, né? Pregar para aquele menino, ele chegou para mim e agradeceu, né? Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui na minha casa, muito obrigado pelas palavras. Eu sei que é importante servir a Cristo, mas se for para ser crente igual minha mãe, eu prefiro ficar no mundo. Minha gente, eu confesso que o que ele disse foi como um soco na boca do estômago e eu cometi o erro de perguntar: mas por quê? Se eu soubesse a resposta, eu nem perguntaria tal coisa. Ele me respondeu assim: Pastor, porque minha mãe vai para a igreja, mas quando chega em casa, ela fica falando palavrão. E ele encheu a boca para dizer: se for para ser crente assim, eu prefiro ficar no mundo. E eu já achando que era o suficiente, ele continuou: Pastor, minha mãe vai para a igreja, mas quando chega em casa, ela bota uma cadeirinha lá na porta e fica falando mal de todos os vizinhos. Se for para ser crente, eu prefiro ficar no mundo. E ele completou: Pastor, se for para ser crente igual minha mãe vai para a igreja, mas chega em casa, briga com todo mundo. Nenhum vizinho gosta dela. Se for para ser crente, eu prefiro ficar no mundo. Minha gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão envergonhado, envergonhado mesmo, que eu falei: tá bom, meu amigo. Apertei a mão dele, falei: Deus abençoe. Virei as costas e fui para casa. No outro dia ela falou: Pastor, o senhor foi na minha casa? O senhor falou pro meu filho? E falei. E cortei o assunto. Sabe o que é interessante? Às vezes nós clamamos tanto para Deus salvar a nossa família, mas deixa eu te perguntar: qual é o exemplo que você tem dado dentro da sua casa? Você que é pai, você que é mãe, você que é esposa, você que é marido, você que é filho, enfim. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a seguinte coisa: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Vamos trocar criança para família, né? Isso é independente da idade. A palavra de Deus diz: ensina no caminho. Muitas vezes nós ensinamos o caminho. Qual é a diferença do no caminho e o caminho? Existe muita diferença. Ensinar o caminho é você chegar para a pessoa e falar: olha, fica ali a rua que você quer ir. Mas ensinar no caminho é você falar: eu vou lá com você, eu vou ensinar no caminho. E é isso que muitas pessoas não conseguem fazer. Muitos ensinam um caminho: meu filho tem que ir para a igreja, marido tem que ir para a igreja, olha, a mulher tem que se converter, senão você vai para o inferno. Mas e no caminho? Você tem dado exemplo dentro da sua casa? Você tem mostrado a diferença? Porque Jesus diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O sal faz a diferença onde ele estiver. A luz é a mesma coisa, a luz vai brilhar independente do ambiente. E você tem feito a diferença na sua casa? Às vezes eu vejo crente que é mais do mundo do que a pessoa do mundo. Essa é a verdade. Porque vivem dando mau testemunho, vivem com uma conduta que é péssima. Hoje em dia você não consegue diferenciar quem é crente e quem é do mundo. Tá tudo a mesma coisa praticamente. A palavra que Deus tem para a sua vida Ele quer salvar a sua casa. Ele prometeu isso. Está escrito na palavra dele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele não é homem para mentir.
Mas você tem feito a sua parte? Você tem ensinado no caminho? Tem feito a diferença no seu lar? A palavra de Deus que a conduta do cristão deve ser irrepreensível diante dos gentios. Gentios são aqueles que não servem a Deus. Que as pessoas olhem para você e que não tenham nada do que falar. Que as pessoas olhem para você e digam: nossa, você é diferente. É isso que salva almas, é isso que alcança vidas. Não é você apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço, não é você apenas mudar o seu dialeto, não falar mais o português comum, mas falar o evangeliquez, porque tem crente que só vive falando evangeliquez. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Mas a vida é totalmente diferente. Não é a roupa que você veste que vai ganhar uma alma para Cristo. É o seu coração, são as suas atitudes, é o seu exemplo de vida. Sabe qual é a maior pregação que você pode ministrar para alguém? Não é aquela que você pega uma Bíblia e fala da palavra para a pessoa. É a sua própria vida. A palavra de Deus diz que a nossa vida é o livro aberto, é a Bíblia dos gentios. Antes de uma pessoa parar para poder ler uma Bíblia, ela vai olhar primeiro para a sua vida. Ela não vai perder tempo lendo uma palavra que ela não vai entender. Ela vai olhar para a sua vida. E se vê a conduta de um verdadeiro cristão, aí sim, isso gera interesse dela conhecer a Cristo também. E aproveitando, antes de terminar esse vídeo, eu quero te mostrar na palavra a primeira vez que um crente foi chamado de cristão. Isso aconteceu lá na Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 22, diz a seguinte coisa: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que interessante. Ele era um homem de bem, cheio de Deus, e muita gente se uniu ao Senhor. Não era porque ele era um ótimo pregador, era o seu testemunho de vida. Aí vamos continuar, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Versículo 26 diz: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aí, você faz a diferença na sua casa? Se você não faz, comece a fazer. Você faz a diferença no seu trabalho, na sua escola, faculdade? Então comece a fazer. O que vai alcançar vidas não é a pregação que você tem, mas é o testemunho de vida que você mostra para essas pessoas. Guarde essa mensagem no seu coração. Se ela falou com você, deixa aí os seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhum conteúdo que vai abençoar a sua vida e a sua família. E se você puder, compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.